Benvenuti, um prazer tê-los neste webinar do Comitê Jurídico da Câmara Ítalo-Brasileira. A Câmara Ítalo-Brasileira e o COJUR já vem com uma série de webinars. Em agosto, nós fizemos um bastante interessante sobre relações de trabalho em época de Covid-19, pós-reforma de 2017. Contamos lá com a idealização deste evento pela Juliana Nunes, que é nossa colega de COJUR, e um evento realizado pelo Comitê Jurídico do Núcleo de Direito Trabalhista, que é coordenado pela Gabriela Campos. Então, deixo aí o meu abraço a ambas. E o tema do nosso seminário de hoje é um tema muito atual, urgente e necessário, e a Italcam vem dando a devida atenção ao mesmo. Tanto que na semana passada, na última segunda-feira, nós tivemos um webinar também muitíssimo interessante sobre segurança e cybersecurity, um evento que foi muito bem moderado pela nossa colega Sara Colombo, que também está à frente do Done da Fare, uma iniciativa bem interessante idealizada pelo nosso presidente Graziano Messana, que coloca o devido protagonismo às mulheres que participam da Italcam. Muito bem, e hoje nós temos aqui uma equipe que eu considero de alto nível e com características específicas que tornam ainda mais interessante esse nosso webinar. Nós temos 2 advogados e 2 representantes do mercado. Então, nós teremos tanto uma visão jurídica da temática da proteção de dados pessoais e os desafios para o mundo corporativo, como também a visão da empresa, dessa nova realidade, dessa nova necessidade que todas as empresas demandam. E para presidir e moderar os trabalhos, nós temos a satisfação de contar com o coordenador do Núcleo de Concorrência e Consumo da Italcam, do Comitê Jurídico da Italcam, o Rodrigo Zingales, a quem imediatamente passo a palavra, mas sem antes fazer aqui os meus agradecimentos, uma vez mais, ao nosso presidente, Graziano, por toda a oportunidade que nos dá, a Adriana, pela nossa secretária-geral da Italcam, que vem desempenhando aí muito bem os seus trabalhos, e ao Eduardo Morelli, sempre o nosso parceiro para fazer com que as nossas iniciativas sejam colocadas em práticas. Zingales, a palavra é sua, deixo aqui a minha saudação a vocês e acompanharei também este evento com muito interesse e muita atenção. Arrivederci, a presto. Buongiorno a tutti. Doutor Vicente, agradeço aí pelo convite. Boa tarde, senhoras e senhores, palestrantes. Eu agradeço aí pelo convite novamente, por moderar um webinar tão relevante, que tem como objetivo apresentar e debater os desafios atuais para empresas, advogados, poder judiciário e consumidores sobre como deverão lidar com os diversos aspectos técnicos, jurídicos e econômicos que o início da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente vai muitas vezes chamar aqui de LGPD, trará ao mercado. E esses desafios eles se tornam, na minha visão, ainda maiores em razão da ausência de regulamentações importantes que deveriam ter sido realizadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, que, embora já tenha sido criada, ainda aguarda a nomeação de seu corpo diretivo e técnico para o início dos seus trabalhos. E eu acredito que os nossos palestrantes trarão aqui algumas elucidações de como resolver esses problemas que surgirão a partir da aplicação da LGPD. Feita essa brevíssima introdução, gostaria aqui novamente de agradecer e dar a palavra ao doutor Levi, que iniciará os nossos trabalhos aí nesse webinar. O doutor Luiz Levi é sócio da área de propriedade intelectual, direito digital e proteção de dados
do renomado escritório Lacaz Martins, Pereira Neto, Gurevitch e Chueire Advogados. Ele também é professor e mestre em Direito na Sociedade da Informação pela FMU São Paulo e coordenador do nosso núcleo de Direito Digital aqui da Italcam. Doutor Levi, por favor, há 15 minutos para a sua apresentação. Não começou o tempo ainda, hein? Fazer as saudações aqui. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer aí o nosso presidente do Cojur, o Vicente, o nosso presidente da Câmara Italiana, o Graziano, o Morelli, que é peça fundamental sempre para a gente, para conseguir realizar esses webinars, e cumprimento todos da mesa aí na pessoa do Vicente e todos os telespectadores aí, todos os participantes. Eu vou começar aí agora falar um pouquinho, um overview da lei, né, para vocês. Eu sei que muitos já devem estar ambientados, o que diz a lei, quais são os conceitos básicos, mas eu preciso fazer essa apresentação geral para a gente entrar em temas mais específicos e depois, obviamente, responder algumas perguntas de vocês e algumas perguntas do nosso moderador. Então, eu vou compartilhar aqui a minha apresentação com vocês. Então, vamos falar um pouquinho de LGPD, né? Como o próprio Zingales já comentou, a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709 de 2018. Ela foi aprovada no ano de 2018 e entrou em vigor recentemente, né? Entrou em vigor na última sexta-feira, no dia 18 de setembro. Então, assim, antes de começar, eu gostaria de chamar a atenção para vocês que não é nenhum bicho de 7 cabeças a lei. A lei não veio para prejudicar ninguém, a lei não veio para dificultar a vida de ninguém. Ela veio justamente para facilitar, para estabelecer uma receita de bolo sobre o que cada empresa, o que cada pessoa que trata dado deve fazer para que ela não esteja sujeita a nenhum tipo de violação de um direito fundamental do homem, que é a sua intimidade e a sua privacidade, falando de dados pessoais, e ficar sujeita a multas ou ações judiciais que muitas vezes podem, aí sim, trazer um prejuízo muito grande para a empresa. Então, eu começo perguntando, né, será que se aplica a mim, se aplica a você, se aplica ao dono da padaria da esquina, se aplica a quem essa lei, né? Se aplica a praticamente todo mundo, porque todas as pessoas que, de certa forma, coletem dados, né, todas as pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas, as físicas, se elas tratarem os dados de forma comercial, se não for para fins particulares, se aplica também. O dono da padaria se aplica também. Se ele pegar um e-mail daquele consumidor que frequentou a padaria tomando café da manhã, depois para mandar um mailing, uma promoção da padaria, enfim, acaba pegando todo mundo. Então, ela se aplica, sim, a praticamente todas as pessoas. E estejam esses dados pessoais em uma base física ou em uma base digital. E eu trouxe aqui um rápido comparativo do GDPR com a LGPD. A Lei Geral de Proteção de Dados veio do GDPR. O que é o GDPR? É o Regulamento Europeu de Proteção de Dados. Tem a mesma função, tem a função de regular a proteção dos dados pessoais no mercado comum europeu, na Europa. Então, a nossa lei, ela é uma lei que foi criada de forma muito semelhante. Ela é muito semelhante, não poderia dizer que é idêntica, porque existem pequenas diferenças, né, na sua parte conceitual, tá? Mas eu até costumo brincar às vezes, se você está em compliance com a lei europeia, boa parte do caminho para entrar em compliance com a LGPD, com a lei brasileira, você já percorreu. Então, assim, o que vem a ser o GDPR? O que é interessante dessas duas leis, né? Que elas têm uma aplicação extraterritorial. Tanto uma como outra, elas têm uma aplicação extraterritorial. Elas são aplicadas além do território de origem. Então, se uma empresa brasileira coletar dados de um cidadão
que está em trânsito na Europa, essa empresa brasileira se sujeitará ao regulamento europeu. Se essa empresa brasileira ela oferecer produtos e serviços a alguém que esteja na Europa, ela se sujeitará também à regulamentação europeia. E o inverso é verdadeiro. Se uma empresa na Europa coletar dados de alguém em trânsito no território brasileiro, essa empresa na Europa também se sujeitará à lei brasileira. E se essa empresa na Europa ofertar serviços ou produtos a qualquer player, né, no Brasil, qualquer empresa, ela também se sujeitará à lei brasileira de proteção de dados. Então, o que é importante hoje, né? Todos os direitos, existem uma série de direitos que a lei elenca, né? Os direitos dos titulares, e esses direitos, eles já podem, eles devem já ser garantidos desde a vigência da lei, a partir do dia 18 de setembro. Então, todos esses direitos que a lei prevê, que a lei previu, já devem ser respeitados por todas as empresas. E quais são esses direitos, né? O titular do dado, ele tem direito de saber se os dados deles estão sendo tratados, ele tem direito de consentir, né? É uma das hipóteses legais de tratamento dos dados. Ele tem direito de peticionar para a empresa, pedindo para que a empresa não use mais os seus dados ou para que retifique os seus dados. Ele tem direito de pedir a portabilidade dos seus dados para uma outra empresa, para um outro player que vai tratar esses dados. Então, assim, tem direito de pedir a correção, né? Então, todos esses direitos hoje eles já podem ser aplicados. E como o Zingales falou, uma das consequências da da Autoridade Nacional de Proteção de Dados não estar ainda em funcionamento é que vários outros órgãos já podem fazer essa fiscalização e já podem aplicar multas, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A primeira coisa hoje que eu poderia aconselhar é que a empresa já tenha um canal de comunicação claro, né, para receber essas solicitações das empresas, dos titulares. Um e-mail específico, um canal de comunicação transparente, para que o titular disponível no site, enfim, para que a empresa já comece, de certa forma, a ficar disponível, né, a demonstrar disponibilidade ao titular do dado, né? Enfim, dentro do overview, eu estou contando aqui o tempo, né? Por isso que eu estou olhando para o lado. Quais são as hipóteses legais para o tratamento de dados? Muitos de vocês devem achar que é só o consentimento, mas não é. Né? Nós temos nós temos um total de 10 situações, tá? Aqui, se vocês olharem, tem 9, né? Mas é que a gente incluiu duas delas e um quadradinho só. Então, são 10 opções aqui, são 10 hipóteses legais de tratamento. Então, nós temos cumprimento legal, né? O controlador de dados, ele tem que coletar o dado, ele tem que tratar os dados por determinação legal, ele está liberado, ele não precisa pedir autorização. Proteção da vida e tutela da saúde, ele não precisa pedir autorização do titular. Proteção do crédito, execução de contrato, né, aqueles dados pessoais que estão em contrato e você precisa cumprir esse contrato, mais do que óbvio que você não vai ter que pedir autorização de novo, né, para o contratante ou para o contratado, enfim, ou para quem esteja envolvido nesse contrato, para poder utilizar aqueles dados. Obviamente que você vai poder utilizar. E o consentimento, né? O consentimento, quando é necessário você pedir esse consentimento, o consentimento ele deve ser informado, inequívoco e expresso, né? Eu costumo sempre pedir que seja por escrito, tá? A lei não fala, mas a lei fala que deve ser expresso. Se quer gravar, grava, mas tem que ser um consentimento inequívoco. Todo e qualquer consentimento de cunho generalista, todo e qualquer consentimento que não explique a finalidade do que vai ser feito com aquele dado, que não esclareça com riqueza de detalhes
ao titular, a lei fala que é nulo, né? Então isso é um ponto importante. Hipótese de não aplicação da lei. Existem tratamentos de dados, situações que a lei não se aplica, né? Defesa nacional, segurança do Estado, para fins acadêmicos, né? Não existe aplicação da lei, tá? Quando eu já falei quando o tratamento se dá para o pessoa natural sem fins econômicos, fins jornalísticos e fins artísticos, né? E quando a gente recebe esse dado de um país que já esteja em compliance com a lei. Então, você não vai precisar novamente, né? Você vai fazer uma adequação mínima, você vai conferir, mas a ideia é que não precise você se preocupar com isso. Eu coloquei aqui rapidamente, eu estou correndo, tá, gente? Porque a gente tem bastante coisa para falar, existem os outros panelistas, então eu vou tentar ser o mais breve possível e o mais claro. Aqui nós temos os agentes de proteção de dados, né? Isso aqui é o nosso universo. Então nós temos o controlador, temos o operador, temos a autoridade nacional de dados, né? Que é a figura principal, né? Aqui, porque é ela que vai regular efetivamente o que a lei ainda não conseguiu regular, a gente precisa dela, a gente tem que fazer força para que o pessoal lá na Casa Civil aprove, faça funcionar essa autoridade nacional o quanto antes possível. E temos o titular. E o controlador, quem que é? O controlador, operador, né? São as mesmas pessoas, podem ser as mesmas pessoas, mas não necessariamente são as mesmas pessoas. O controlador é aquele que coleta o dado, é aquele que determina o que vai ser feito com o dado, tá? O operador é aquele que acata as instruções do controlador. O operador, muitas vezes, pode ser uma nuvem onde você vai armazenar um serviço de nuvem que você contrata. Esse serviço de nuvem, ele é um operador, né? Agora, ele pode assumir as duas funções, se for o caso. Ele pode ser o controlador e o operador. Tá certo? Ele pode assumir essas duas funções. Isso é super importante você delimitar, porque existe responsabilidade entre eles, né? O controlador, ele acaba sempre sendo responsável, né? E o operador não. Se o operador agiu de acordo com o controlador, com as instruções do controlador, ele não tem responsabilidade. Agora, o controlador, ele tem sempre responsabilidade. Tá? Por isso que é super importante você, no caso prático, você conseguir separar essas duas funções. E o encarregado é o tal do DPO lá da lei europeia, né? É aquela pessoa que vai fazer, é o canal de comunicação entre todos esses players aqui. Então é ele que vai se comunicar, o titular vai falar com o encarregado vai falar com o controlador, o encarregado ele tem que ser uma pessoa preparada, ele tem que instruir a empresa a como ela deve se adequar no dia a dia com relação à proteção de dados. Então, o encarregado aí, existe até um dispositivo na lei, que é uma das questões que a gente precisa da autoridade para regulamentar, que hoje existe, eu preciso ter um encarregado de dados na minha empresa. O que eu venho aconselhando para todos os nossos clientes é que nesse momento, sim, você pode escolher uma pessoa interna da empresa, você pode contratar um terceiro, né? Depende muito do seu tamanho, daquilo que você tem disponível para gastar, mas a lei ela fala que a autoridade nacional ela pode regulamentar quem vai precisar e quem não vai precisar com base em seu tamanho. Então, ainda nesse momento, é mais um motivo que a gente precisa da Autoridade Nacional de Proteção de Dados funcionando. Isso aqui é um slidezinho só para vocês entenderem como funciona o fluxograma, né, da interface que existe aí entre os agentes de tratamento de dados. E, obviamente, o conceito de dados pessoais, essa lei, gente, ela não se aplica a dados de pessoas jurídicas, né? São só dados pessoais. Eu já vi muita gente falando, não, pessoa jurídica, não, são dados pessoais. Tem um administrador da empresa, esse é pessoa natural. Aí sim, tem um diretor da empresa, ok, esse é pessoa natural, ok. Agora, CNPJ, nome de empresa, não são dados pessoais, tá? Então se aplica somente a dados pessoais, dados de pessoas naturais. E quais são esses dados pessoais? É toda e qualquer informação relacionada
a pessoa natural identificada ou identificável, né? Um CPF é dado pessoal? Claro que é, porque pelo CPF você consegue identificar a pessoa, né? Então é tudo aquilo que for identificável, tá? E os dados Doutor sensíveis... Levi, desculpe, mais um minuto para concluir, por favor. Ah, maravilha. Obrigado, Zingales. Os dados sensíveis, eles são aqueles dados que dizem respeito à origem racial, à opção sexual, à opção religiosa, se você é filiado a partido político ou não, qual partido político, né? Enfim, dados biométricos, dados de saúde, tivemos uma questão enorme envolvendo aí dos dados de saúde por conta do Covid, né? E as penalidades, elas envolvem aí, é isso aqui o que pesa no bolso, né? A penalidade por infração, ela corresponde a 2% do faturamento anterior, do ano anterior, descontados os impostos por infração, limitados a 50 milhões de reais. E todas as outras infrações, né? Publicização da infração, você diz para o mercado que você não tem uma infraestrutura de segurança correta, você pode ter aquele banco de dados bloqueado, você pode ter aquele determinação de eliminação de todos os dados pessoais. E aí eu vou terminar dizendo como é que você vai se adequar, né? Qual é o primeiro passo? Primeiro passo, identificar os dados, a forma, quais são esses dados, a forma que você trata esses dados, como esse dado entra, como que esse dado, qual é o fluxo de dados, me acusou aqui, ó, peraí, gente. Quais são os dados, o fluxo de dados, o data flow, né? Depois tem uma implantação de todo esse sistema técnico, um sistema jurídico, que envolve o data map, envolve o plano de ação que você tem que ter para satisfazer todos os gaps que você verificou, né, com o data mapping, e tem as questões todas jurídicas, né, a revisão de todos os documentos, revisões de termos de consentimento, de políticas de privacidade, enfim. Tem um universo, pode parecer que é simples, mas não é simples. Mas feito o trabalho uma vez, você passa aí para o gerenciamento, para o treinamento e para o controle. Esse treinamento deve ser feito antes, tá? É aconselhável que seja feito antes. Então, pessoal, não quero mais tomar o tempo de vocês, já me excedi um pouquinho, agradeço. A ideia era passar rapidamente um overview, né? E qualquer dúvida eu me coloco à disposição de vocês. Obrigado. Obrigado, doutor Levi. Nós faremos a rodada de perguntas após a exposição de todos. Aqueles que tiverem dúvidas ou perguntas para os palestrantes, por favor, encaminhe-nos via chat do webinar, que nós retransmitiremos e os palestrantes darão as respostas ao final da exposição de todos. Tá? Bom, vimos aqui, então, pela exposição do Dr. Levi, que a LGPD já se encontra em vigor, embora a autoridade ainda não esteja funcionando da forma como gostaríamos e precisaríamos, e que a LGPD é aplicável a todas as pessoas e que todas as empresas de pequeno a grande porte do mercado virtual e físico devem se adequar à LGPD. Passando agora ao Dr. Douglas Ferrante, que é sócio das áreas de Direito Digital e Regulatório do escritório Vicente Banholi Advogados, bacharel e mestre em Direito Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e especialista em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Dr. Douglas, por favor, a palavra é sua. Obrigado, Zingales. Boa tarde a todos. Gostaria primeiramente de agradecer a oportunidade dada pela Itaúcam para falar sobre um tema tão importante, que é a LGPD, que entrou em vigor no último dia 18. Agradecer aos panelistas que estão comigo aqui hoje e todos os nossos ouvintes aqui. Em complementação à apresentação já excelente do Luiz Levi, meu objetivo aqui hoje é desmistificar a falsa noção de que descumprimentos à LGPD até 2021 supostamente não teriam qualquer tipo de penalidade. Esse é o meu objetivo aqui hoje, né, nessa palestra. Eu vou compartilhar os meus slides, só um segundinho. Bom, em alguns sites de notícia, né,
saiu a informação, por exemplo, de que não haveria qualquer tipo de penalidade às empresas por conta do descumprimento à LGPD, por conta de uma previsão no final da lei de que as penalidades previstas na LGPD só seriam aplicadas a partir de 1º de agosto de 2021. De fato, até 1º de agosto de 2021, que não será aplicado serão as penalidades previstas na LGPD a serem aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, e como falado pelos Zingales, ela ainda não foi instituída, né? Ainda não há funcionários dentro dessa autoridade. Mas, embora exista essa previsão, a gente não pode esquecer, por outro lado, de que todas essas penalidades mencionadas pelos Zingales, né, pelo Levi, e também danos reputacionais às empresas podem ocorrer pelo fato de já existir direitos previstos na LGPD que já estão em vigor, né? Tanto é assim que a própria LGPD prevê essa possibilidade por outras autoridades que não a LGPD, né? Como ministérios públicos estaduais. Desculpa interrompê-lo, mas a gente não está visualizando a sua apresentação. Se para compartilhar tem que ir no link verde. Só um segundinho. O link que fica abaixo, assim, acho que fica abaixo. Compartilhar. Vou suspender aqui, só um minuto. Tá. Agora apareceu? Não, ainda não. Não. Douglas, entra nesse share screen aí embaixo. Você tem que deixar disponibilizado no seu computador. Eu já sei o que aconteceu. Faltou escolher a tela aqui. O arquivo, Agora aí. foi. Agora apareceu? Agora está perfeito. Só um segundinho. Eu só vou selecionar o formato. Está em formato full screen para vocês ou não? Não tá? Só um segundo. Só aumentar um pouquinho. É que eu estou com duas telas aqui, agora eu consegui achar. Agora acho que funcionou, né? Perfeito, obrigado. Imagina, obrigado, Zingales. Então, existe previsão na própria LGPD de que outras autoridades relacionadas a temas afetos à proteção de dados possam proteger os direitos dos titulares de dados. O que isso significa? Isso significa que, por exemplo, pessoas individuais têm a possibilidade de ingressar em juízo, né, perante a justiça, pedindo ações de indenização, por exemplo, por compartilhamento indevido de dados. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é que ministérios públicos ajuizem ações civis públicas pleiteando danos morais coletivos, né? Existe a possibilidade de que o Senacom, por exemplo, também atue nesse sentido. Existe a possibilidade de que esses tipos de órgãos fiscalizem, e é o que já vem acontecendo, né? Como vem aparecendo na mídia, há alguns casos muito relevantes, super recentes, né? Temos um caso, por exemplo, no Distrito Federal, em que o Ministério Público do Distrito Federal apresentou a primeira ação civil pública contra uma empresa que estaria supostamente vendendo dados, comercializando dados de titulares de maneira irregular, né? Em Pernambuco, por exemplo, há uma ação ajuizada por uma pessoa física em que se questionou a ausência de um código, né, de regras claras sobre a coleta de seus dados e recolhimento de dados faciais para o uso de bilhete único no transporte público. Há uma ação individual que foi julgada ontem, inclusive aqui em São Paulo também, no qual houve compartilhamento de dados de uma empresa que vendeu um imóvel a uma pessoa, né? E depois desse compartilhamento indevido de dados, outras empresas no ramo mobiliário, empresas de vendas de imóveis, né, e artigos relacionados à casa,
começaram a entrar em contato com esse adquirente desse imóvel, e a empresa em questão ela foi penalizada sem ter qualquer culpa. Por quê? Porque era uma relação de consumo, envolvendo também proteção de dados, e a LGPD prevê que, nesses casos, a aplicação de penalidades, mesmo sem a culpa da pessoa, bastando que haja o dano, né? Então, esse é um fato bastante preocupante. Há também outros casos, né? O Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, também sinalizou que ele está investigando empresas que fazem uso indevido, né, ou venda, comércio ilegal de dados. Há também o caso, por exemplo, do TikTok, investigado pelo Procon, que também supostamente estaria fazendo utilização indevida dos dados dos usuários. Ou seja, é falsa a noção de que não haveria consequências até 1º de agosto de 2021 por conta do descumprimento da LGPD. Todos os órgãos que possuem algum tipo de competência afeta esse tema de proteção de dados já estão agindo, inclusive alguns deles já estavam agindo, até mesmo antes da entrada em vigor da LGPD, requisitando, por exemplo, relatórios de impacto à proteção de dados, como no caso de Brasília, né? Então, as empresas já devem estar adequadas desde já, né? O que não vai ser aplicado, como falado, são as penalidades administrativas previstas na LGPD. Mas outros órgãos, como foi falado, como Ministérios Públicos, né, Procons e o próprio Poder Judiciário, podem aplicar penalidades, indenizações, né, civis, por conta do descumprimento da LGPD. Ou seja, é uma preocupação das empresas, ou mesmo individuais, que fazem a utilização econômica e captação de dados, desde já, né? Então, as conclusões é que todos esses órgãos, embora as consequências administrativas da NPD só entrem em vigor em 1º de agosto, é de que todos esses outros órgãos já estão agindo e já é uma preocupação atual estar em conformidade com a LGPD, daí a necessidade de que todas as empresas ou qualquer pessoa que faça o tratamento de dados e que esteja sujeita a LGPD já se adeque desde já, né? Eu agradeço a oportunidade, acabei um pouquinho antes do tempo para estar em consonância também com os 15 minutos aí. Estou aberto também a perguntas no final da palestra. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Douglas. Bastante elucidativo esses exemplos apresentados e, como vimos, embora a LGPD esteja em vigor há apenas 15, 20 dias, na realidade, o Poder Judiciário, ou os órgãos de proteção aos consumidores, já estão aí de vento em popa, exercendo suas funções de proteger os dados dos consumidores, e o Poder Judiciário já está reagindo às ações aí de defesa do consumidor. Em razão disso, é muito importante que todos os empresários, sejam dos pequenos aos maiores, estejam bastante alertas sobre como desenvolver políticas de proteção de dados internos para evitar esses tipos de sanções e indenizações. Bom, passando agora a palavra ao Dr. Piero Formica, que é diretor de Compliance e Data Protection Officer da TIM Brasil. O Dr. Formica é graduado em Economia e Administração pela Universidade de Studi di Bari e executivo do grupo TIM entre Itália e Brasil há mais de 16 anos. Dr. Formica, por favor, a palavra é sua. Seguimos, 15 minutos. Boa tarde, buon pomeriggio. Per la prima vez oggi acho che il mio sotaque non va essere un problema, essendo bastante claro la mia origine italiana, che era una grande onra para mí participar en esta palestra. Quiero agradecer a Italcam por esta grande oportunidad. Bom, aprendemos sim que esta LGPD entrou no Brasil desde a semana passada, que infelizmente as multas podem chegar já agora, porém vamos ver o que significa para uma empresa da TIM ficar compliance com a lei. Vou compartilhar a minha tela, não sei se vocês estão conseguindo ver.
Ainda não. Ainda não. Agora? Sim, obrigado. Perfetto, vamos lá. Bom, questa va a essere rapidamente la mia agenda. Questa qui non è una semplice cappa di una presentazione, è quello che nel team accreditiamo. LGPD, mais do que una lei, è la nostra cultura. No sentido che noi stiamo lavorando con la cultura dos dados, come sempre in una maniera etica e trasparente, e accreditiamo che dados LGPD va a essere una grande opportunità per il Brasile, per il mercato brasileiro e per tutta la impresa. Ok, a team in pillole, lascio che você sabe che è un'impresa che è presente nel mercato brasileiro dal 1998, con un capitale del 67% da Telecom Italia, una capitalizzazione perto di 36 bilioni, a maggiore e migliore copertura in 4G, con 74 km di fibra. Questi sono dati infrastrutturali da impresa, ma vamos a ver os dados un pochino una diretta. Toccare 54,4 milioni di clienti, 54 vezes X dados pessoais di clienti, 9.700 collaboratori vezes dato sensibile dos nostri collaboratori, interfacciare con fornitore e con parceiro commerciali. Questo va a essere a magnitudine do lago do dados pessoais dentro da team. A team è un'impresa con un massimo livello di governanza e il nostro desejo, il nostro sogno che perto da queste certificazioni la gente possa também ottenere la certificazione 27701 che mostra alto padrone di governanza também in questioni di privacidad, montare o sea uno strutturato programma di management system relativo a privacidad. Questa è una slide che chiaramente non sono avvocato, foi un piacere fare mio ascoltare os outros dois palestranti, ma so che solamente da un punto di vista grafico tende a dire qual è il desafio no Brasile comparato con Europa. LGPD è verdade, una lei che si ispira al GDPR, con uno storico un pochino differente. In Europa e in Italia si parla di privacidad desde il 1995, con vari decreto normativo interno da Italia, alcune direttrici da comunità europea, e quando lei o il GDPR entrò in vigore, poi chiaramente con un preavviso di 2 anni, oppure con una storica mais che ventennale. Agora aqui no Brasile, no lato diretto da mia presentazione, stiamo conseguendo, o mercato brasileiro, impresas brasileiras, stanno conseguendo in 2 anni di colmare tutto il gap d'Europa. Porém, questo acho che a parte mais desafiadora e também a parte mais interessante. Chiaramente, non sono avvocato, ma se io tengo che fare un depara entre LGPD e GDPR, a mio ver, no mercato delle telecomunicazioni, o LGPD è mais innovadora. Tiene algo che, per esempio, a questione del legittimo interesse, che è un carro forte per il nostro mercato, comparando con aquello do mondo europeo, che accreditiamo che serve sempre con trasparenza e con etica una das bases legais mais apropriata para o mercado de telecomunicações. Acho que várias palestras foram, vocês já viram este 3K, este 3 slogan. Na team e no mercado de telecomunicações acreditamos de verdade que os dados vão ser o novo petróleo para o mercado, porque tudo é dados, porém a coisa mais importante è trattare ele sempre con trasparenza nel rispetto do diritto do titolare. È bacana a ultima frase do CEO da Facebook, porém è também verdade che oggi le imprese di telecomunicazioni ficano che sono delle imprese molto capex intensive, sono
con un gap, un grande desafio comparato con Over the Top. Acho che esperienza di tutti noi come non si assegna un contratto di WhatsApp, ma come cada uno di noi tem che assegnare un contratto di telecomunicazione sul contratto di luce e un contratto di gas. Questo para dizer o quê? Para dizer che claramente as imprese over the top trattam dados. O nostro obiettivo, e nesse sentido acreditamos que LGPD vai ser uma grande oportunidade para tratar os dados no mesmo jeito de como tratam com transparência e com uma forte ética as empresas over the top. Nesse sentido, esiste claramente una giocata, un percorso per avere esattamente l'LGPD come una grande opportunità di negozio. Claramente un percorso che passa in termini di opportunità per avere una protezione da marca. Le imprese di telecomunicazione hanno un'esposizione da marca molto, molto forte. Ter possibilità per essere leader no mercato, também no mercato innovadore. Ter sempre a confianza dos consumadores con politica trasparente, informativa clara. O dados va a ser também una strategia, una grande opportunità di negozio. Quando la gente parla di un'analisi dinamica, di lavorare con un concetto di privacy by design, significa ter un nuovo abordaggio dentro l'impresa. Claramente è também un'obbligazione legale, pronta in che ser oleada non solamente come un metodo di sanzioni o una gestione basata sul rischio, ma talvez una gestione basata mais na inovazione. Quindi accreditiamo verdaderamente che l'LGPD possa essere un mercato brasileiro, e un mercato brasileiro mesmo precisava, perché claramente era uno dei pochi paesi mais industrializzato che non tive una lei che trattasse in modo specifico il trattamento dei dados. Isso implica claramente ter regras caras para a empresa, ter claramente un livello di flessibilità maior, ou seja, oggi imprese do tamanho, poi vou dar algum KPI da team, precisam trabalhar com o quello che si chiama dados in tempos reais e con big data. Neste sentido, grazie a Deus che chegou a LGPD. Acreditamos também que vai ser também un'opportunidade para imprese estrangeiras che queiram trabalhar no Brasil come a team mesma. Poi rapidamente, perché no mercato di telecomunicazione acreditamos che i dati sono fondamentali. Oggi, quando falamos che gerenciamo 55 milioni di clienti, è também verdade che nos últimos 2 anos as imprese di telecomunicazione tiveram menos do 2% di vazamento di dati. Trabalhare con un paradigma di privacidade e sicurezza fa già parte del DNA del mercato di telecomunicazione, claramente da team. Trattare del sistema di magistratura intersessato claramente significa già ter un forte DNA. Poi quando parliamo di opportunità di negozio, significa arrivare al punto di ter offerta personalizzata per cada cliente, sempre con trasparenza no cliente finale e no legittimo interesse da impresa e da aspettativa do cliente finale. Quindi chiaramente as imprese di telecomunicazioni sono innovadoras e acreditam verdadeiramente che no rispetto das regras os dados pode ser una nuova frente de business para a empresa mesma. Come ho trattato in termos di governance, e qui come già commentiamo, Natim esiste o DPO, è un DPO autonomo, indipendente, che reporta direttamente para o Consiglio di Amministração, e na empresa, in termos di governance, esiste un comitato di data privacy. Il comitato di data privacy onde cada struttura, legal, regolatorio, chief financial officer,
participa neste comitê, porque claramente tem que ser olhado numa lógica de business, no rispetto da regra e ser entendido qualche nuovo produto neste comitê o qualche tipo di problema. Quali sono as responsabilidades? Claramente sono responsabilidades che già di essere encarregado de responder verso nos confronto de autoridade, estamos todo mundo aguardando a comunidade, a criazione di autoridade, comunicare con autoridade, orientare os colaboradores, cliente e fornecedore, escutar os clientes. Falamos que a lei entrou em vigor a semana passada, nós já abrimos um canal de contato a e-mail do DPO e já chegaram mais de 100 pedidos em termos de privacidade. No nostro site è già disponível a política de privacidade, a política de cookie e ainda mais aquela que a gente chama, oriundo da Telecom Italia, da Itália, o concetto di informativa. Perché è lì che si mostra o che la nostra impresa intende per trasparenza, etica e rispetto del diritto del titolare. Campagna di comunicazione e treinamento continua, perché verdaderamente accreditiamo un'impresa che ha un nuovo business, o futuro del mondo, fica verdaderamente nos dados. Aqui, o classico abordagem, perché nós acreditiamo che un programma di privacidad tem que ver un aspetto strategico. Claramente, quando falamos di organizzazione e responsabilità, significa, além da creazione del DPO, significa lavorare con un concetto di privacy by design dentro l'impresa, creare politica che define il processo di dados, una comunicazione, un treinamento e consentizzazione del top management continuo, lavorare come una nuova opportunità di negozio. Data monetization e marketing con third parties è già oggi una realtà da team, è basato sopra un inventario, un data mapping di un'impresa del tamaño da team bastante significativo. O che significa quello che fu fatto a questo momento? Noi oggi fizemos un lavoro gigante di ter mappeato 500 aree, 450 attività dentro l'impresa trattano di dati, qualche trattamento di dati che chega a lei è oggi trattato nel mondo delle telecomunicazioni. Abbiamo 350 sistemi involviti e accreditiamo che più di 300 politica precisa essere futuramente adeguate a privacidad. Come falei, mais de 500 ações precisa ser e sono parte dele già collocate na mesa. Bom, già falei di clienti, fornitori, sistema, o seja, è un grande desafio costruito in varie tappe, con una parte di preparazione. Questa è la nostra giocata che stiamo costruendo. Stiamo oggi na ultima fase, una fase di un monitoramento, e l'unica cosa, acho che il mio tempo già acabò, è che è algo che continua quotidianamente, un apprendizato continuo che sempre a impresa o DPO o diritto del titolare va a apprendere o che significa lavorare con l'LGPD e in compliance con l'LGPD. Depois qualche pergunta, fico à vontade. Obrigado. Obrigado, doutor Fornica. Como consumidor, acho que é bastante reconfortante saber que na TIM a proteção de dados está enraizada na sua própria cultura. E vendo a apresentação, a gente percebe que a TIM está muito preparada para solucionar os problemas dos consumidores em relação à proteção de seus dados, e eu acho que isso deve ser um exemplo a ser seguido por todas as operadoras de telefonia e todas as empresas que realmente utilizam de dados e recebem dados como no seu cotidiano e como seu core business. Passando agora para o Dr. Paulo França, Head da Consultoria Digital Engineering do Brasil.
e responsável pela implementação de projetos de tecnologias utilizadas para adequação à LGPD. Dr. Paulo, por favor, a palavra é sua, 15 minutos. Boa tarde. Primeiro, Zincali, carregou a apresentação? Carregou sim. Perfeito. Todos bem. Boa tarde a todos. Primeiro, quero agradecer a Italcam a oportunidade, né, de estar fazendo a apresentação aqui da Engineering, né? Hoje a gente vai contar um pouquinho os desafios, as experiências e boas práticas que nós temos encontrado no mercado em relação aos programas de adequação LGPD, principalmente voltado à parte de tecnologias, né? Tecnologias tanto para mitigar riscos quanto para gerenciar o programa de adequação como um todo. Antes de começar, de fato, a palestra, eu sempre gosto de trazer alguns exemplos práticos do nosso dia a dia, né? Por que a LGPD tá no ar, né? Acho que todo mundo aqui hoje tem acesso eletrônico por diversos meios, celular, web, enfim, e todo mundo, acredito que nos últimos dias ou semanas está recebendo aí solicitações de aceite de cookies em qualquer tipo de site que você acesse, né? Confirmação de política de privacidade dentro de sites, né? Dentro de aplicativos, né? O próprio Facebook, o próprio WhatsApp e planos de saúde, né? Então, estou trazendo algumas experiências minhas, porque essas empresas, com a entrada da lei em vigor, começaram a se movimentar, né? E esse é o primeiro passo que elas vêm dando, né? E um clássico que eu gosto de trazer também, quem nunca viveu e presenciou aí no seu dia a dia, você está falando de um produto ou de um serviço, você abre sua rede social, está lá a propaganda daquele produto, ou alguma coisa próxima ali que está da tua localização, né? Tudo isso tem a ver com a política de proteção de dados pessoais, né? Todo mundo que usa os dados pessoais para fazer algum tipo de tratamento vai ter obrigatoriamente que se adaptar, né? Um clássico que eu trago, assim, só para concluir esse pensamento, é a farmácia. Todo mundo vai na farmácia comprar remédio, medicamento e por aí. Todo mundo tem seu cadastro na farmácia para ganhar desconto, né? É um clássico isso. Você pode ter o teu cadastro direto com a farmácia, eles perguntam se você tem um plano de saúde, né? Para ganhar um desconto, que às vezes o desconto do plano de saúde é mais atrativo que da própria farmácia, mas na verdade o plano de saúde está de alguma forma querendo ter acesso ao dado, ele está querendo saber da tua saúde, ele está querendo saber o que você compra, o teu comportamento, para eventualmente ver o risco que você pode trazer financeiramente para eles. Então, só para a gente começar a embasar e começar a tratar assim, casos práticos no nosso dia a dia, o porquê que existe tudo isso com a LGPD. E aí eu trago também um incremento e com a pandemia, home office, todo mundo em casa, né? O que isso tem a ver, uma vez que você começa a utilizar múltiplas ferramentas, algumas são seguras, outras não são seguras. Você começa a acessar as aplicações da tua empresa através de conexões de VPN ou não, né? Então, olha o contexto todo envolvido, olha o trânsito de dados pessoais, a depender do negócio e da atuação da organização, que está aí circulando na rede como um todo, né? Então, só para a gente trazer aí essa do porquê que existe essa lei assim na aplicação prática, né? Hoje, uma pesquisa recente que eu trouxe aqui para vocês do Serasa Experian, né, que fala que 84% das companhias brasileiras hoje não estão preparadas para as novas regras de privacidade de dados, né? Dessas avaliadas, aí eu estou falando de 3 portes, tá? Pequeno, grande e médio porte, né, no geral. Nessa mesma pesquisa, 72% das empresas pretendem contratar uma consultoria para auxiliar na adequação, porque não sabe exatamente o que precisa fazer, como tem que fazer, né? E ainda tem o cenário de que 73% das empresas acreditam que a chegada da LGPD terá algum impacto na infraestrutura atual de TI ou do negócio, tá? Eles não sabem exatamente qual será o impacto, como será o impacto, mas estão com medo, estão com receio de que haverá algum tipo de impacto. E como é que a gente veio abordar hoje o mercado, né? A gente, na Engineering, uma empresa de tecnologia, tradicionalmente, há mais de 40 anos no mercado italiano, mais de 10 anos no mercado aqui brasileiro, né? Então, a gente teve aí todos os aprendizados da lei europeia, como os doutores já disseram aí nas outras palestras,
né? Como uma empresa que está sediada na Itália, a gente tem diversos clientes que já tiveram que se adequar à GDPR. Então, a gente trouxe um pouquinho desse know-how, né, para dentro da nossa operação nacional aqui do Brasil. E aí, o que a gente começou a enxergar dos nossos clientes, né? E até internamente, porque a Engineering faz a adequação dos nossos clientes, mas também nós estamos nos adaptando, nós tivemos que nos adaptar, né? E aí, o que começa a surgir? Primeiro, dos últimos meses, não preciso nem falar, né? Aquela bagunça de quando a lei vai entrar em vigor de fato, né? O que eu devo fazer? Por onde eu começo? Quais recursos e áreas que estão envolvidas nisso? Como a legislação se aplica ao meu negócio? Eu não lembro qual o doutor que falou aqui antes de mim. Como que a legislação se aplica a um comércio, uma padaria, é diferente do que se aplica a TIM, por exemplo? É muito diferente, né? Então, quando eu vou estar exposto a multas e autuações, o doutor Douglas também já explicou um pouquinho, qual o nível de investimento que eu tenho que fazer? Depende. Então, assim, são diversas perguntas, desafios e dúvidas que todo mundo começou a ter, que falou assim, ok, eu sei que eu preciso me movimentar, eu sei que eu preciso me mexer, mas eu não sei, às vezes, nem por onde começar, né? E aí que a Engineering, com a experiência que tem, com as nossas competências já tropicalizadas da Itália para o Brasil, a gente fez um modelo de trabalho já tropicalizado para a LGPD brasileira, né? Onde basicamente a gente atua cinco fases, 5 níveis, eu diria, né? É um framework que ele, aqui na parte direita embaixo da tela, ele é um framework que ele tem 5 fases ali de preparação, diagnóstico, plano de mitigação e adaptação, o plano de continuidade e a prestação de contas para o governo e a sociedade. Eu não tinha visto o material do Dr. Piero, mas eu vi que está muito semelhante com o que a TIM vem fazendo. Isso ficou muito bacana, né? Ver que a gente está, de alguma forma, muito alinhado aí com o que o mercado vem exigindo. Isso é bem interessante. Todas essas etapas aqui que eu estou mostrando para vocês, elas são analisadas e verificadas sob a ótica de governança, processos e pessoas, mais tecnologia e segurança da informação e mais o pilar jurídico. A gente fala que são os pilares de sustentação do programa de adequação da LGPD, né? Então, basicamente, a primeira etapa de preparação é onde a gente orienta as organizações, e aí entenda-se que nós próprios aqui dentro da Engineering, né, a criação do programa, colocar o programa de pé, tirar do papel, é uma definição de budget, definição de parceiro, é criar um plano de comunicação interna, definir responsabilidade, os owners, quais são as legislações aplicáveis, não só LGPD, os doutores falaram, tem outras legislações que se complementam e também podem ser usadas aí em eventuais ações ou notificações do Ministério Público. A fase 2, ela se baseia muito na parte de diagnóstico, né? Então, é onde a gente fala o famoso tradicional assessment que a gente faz nas empresas, né? Basicamente, a gente faz o assessment nas aplicações, nos sistemas, como o Pedro comentou, na TIM eles já fizeram isso, né? A gente faz a análise dos dados, fazendo a identificação, a categorização, criticidade, ciclo de vida, quais são os contratos envolvidos que sustentam o ciclo de vida de cada um desses dados, né? Basicamente, fazemos uma avaliação de risco, né? Aí, aquele conceito de risk management com impacto e probabilidade, e aí os controles existentes mitigatórios que mitigam tais riscos, né? A fase 3, basicamente, a gente está falando de montar de fato um plano de ação, né? Então, tudo isso eu achei diversos problemas, né? Normalmente a gente acha falhas, gaps no ambiente como um todo sobre os 3 pilares. Então, isso tudo vai me gerar um grande plano de ação na parte de treinamento, na parte de plano de comunicação, na parte de governança, de monitoramento de risco, de monitoramento de ciclo de vida, né? E tudo mais. Na parte 4, de fato, é quando eu termino o assessment e eu começo a, de fato, tirar do papel o meu plano de ação. Então, estou trabalhando em cima do plano de ação, eu coloquei as priorizações do meu plano de ação, eu vi aonde que estão os meus maiores gaps e, a partir dali, eu vou começar a tratar implementação de controle, implementação de plano de treinamento, de gestão de mudanças, se for o caso. Aí, gestão de mudança, a gente pode de pessoas, tecnologias, né? E, por último, o que a gente prega ali é o item 5, que é o relacionamento com o governo e com a sociedade,
onde basicamente a gente tem ali os relatórios de adequação e plano de ação, temos ali um relacionamento com o titular pelos canais de comunicação providos por cada empresa, o relacionamento com o NPD, tem os famosos, o DPIA, o Relatório de Impacto da Proteção de Dados Pessoais, que exige que tenha, né, e não fala como tem que ser, não fala da estrutura, mas fala que tem que ter o relatório. E tem o ROPA, que é um outro relatório também muito tradicional utilizado, que é o Registro de Operações. Então, quando a gente vê essas 5 fases plotadas ali no tempo, a gente vê que, de fato, você não vai se adequar do dia para a noite, né? Não existe uma receita básica que você vai virar a chave e vai se adequar. A gente tem uma jornada de adequação, a gente tem várias formas de poder fazer essa análise de LGPD sob a ótica de pessoas, tecnologia, parte jurídica. Então, assim, existe a receita de bolo pronta? Não. Existe um guia orientador com boas práticas. Esse framework está montado em competências nossas da Itália, em competências de segurança da informação voltadas pela família de ISO 27000 de segurança da informação, do COBIT, que é um outro framework de governança de tecnologia. Então, assim, dentro desse modelo de trabalho, nós temos um guia orientativo. Todos precisam passar por todas as fases? A gente orienta que sim, mas é muito de cada um, né? Dentro ainda desse modelo de trabalho, a gente traz aqui o que a gente chama de DPO as a Service. O primeiro ponto do DPO, como o Pedro já mostrou na interessante, é ter total autonomia e independência para tomada de decisão, não podendo haver nenhum tipo de conflito de interesse. Ele tem que ser uma pessoa que trabalha como advisory da organização, né? Não podendo colocar, ter conflito de interesse com nenhuma outra área operativa da empresa, né? O DPO as a Service, basicamente, é a terceirização do cargo do DPO, porque a gente faz para os nossos clientes. O engineering disponibiliza esses profissionais, certificados pelo mercado também, eles ocupam dentro da empresa a função de DPO. Esses profissionais seguem as diretrizes e atividades e responsabilidades previstas na legislação, né? E também as nossas diretrizes dentro desse framework de trabalho, com as ferramentas, com as boas práticas. Então, tudo isso acaba facilitando e sendo um acelerador do plano de ação para acelerar o programa de adequação de cada organização ao atendimento da LGPD, né? Então, basicamente, algumas atividades não se limitam, mas pode ser essas que eu trouxe aqui na tela, né? Ser o elo da empresa com o titular dos dados e com o órgão regulador, né? Auxiliar na estruturação e gestão de um plano de compliance, gerenciar os pedidos dos titulares e dos órgãos, criar um plano de comunicação e gestão de incidentes, e tem várias outras responsabilidades que essa pessoa pode ocupar dentro do cargo. Isso aqui acabou que nós fizemos, porque muita gente fala, poxa, eu preciso ter um DPO, tem ali o Dr. Levi já colocou, é muito interessante. Por enquanto, a orientação é que todos precisam, né? Pode ser que a NPD faça algum tipo de norma que exclua algum tipo de empresa por volume de faturamento, por volume de funcionário. A gente ainda não sabe. Por enquanto, todo mundo tem que ter. Todo mundo, tem gente que não sabe nem o que é o DPO, que dirá contratar um DPO. Então, é uma das dificuldades que a gente vem encontrando, nossos clientes vêm externando para nós. Então, por isso, a gente acabou colocando isso como uma forma de acelerar as empresas para o programa de adequação e também você já vai, de alguma forma, mitigando os riscos de não atendimento da LGPD. Outra coisa que eu trago interessante dentro da oferta, ali, se a gente pegar o framework, as fases 4 e 5, a Engineering ela também trabalha hoje com um software que chama Privacy Manager, né? Basicamente, ele tem como premissa garantir a governança e gestão das ações relativas à LGPD. Então, você vai fazer a gestão do teu programa de adequação, ali, registro de tratamentos, avaliação de risco, compromissos, treinamentos, consentimentos, violação de dados, gestão de acesso, plano de comunicação, tudo dentro dessa plataforma. É uma plataforma, de novo, trouxemos da Itália, já atende a GDPR, estamos tropicalizando, na verdade ela já está disponível, foi tropicalizada, e aí agora a gente está atendendo o mercado nacional através desse Privacy Manager. Por quê? Também era um gap do mercado. Utilizar ferramentas, possibilidades de ferramentas que me deixassem eu fazer a gestão do programa de adequação, né? Basicamente, os objetivos dessa ferramenta é definir e atribuir os responsáveis pelos dados, fazer a categorização, o data mapping,
retenção e exclusão de dados, gestão de ferramentas utilizadas para tratamento, oferecer o DPIA de forma automática, que é aquele relatório de impacto, né? Fazer análise e deixar tudo registrado sobre a parte de tratamento de dados, né? E aí você fala, legal, isso aqui eu estou gerindo o meu programa de adequação, né? Mas e o restante das tecnologias? O restante das tecnologias, basicamente, eu trouxe aqui para vocês hoje várias formas... Dr. Paulo, desculpa, 1 minuto para a conclusão, por favor. Perfeito, perfeito. Então, a gente pode atuar aí com o que a gente chama de Active Monitoring, monitoramento em tempo real dos pontos de contato de dados da corporação com o mundo externo a ela. É fazer gestão de risco, gestão de usuário, fazer o data mapping, aquele data discovery do ambiente de rede, da infraestrutura que existe dentro da empresa. Existem ferramentas para isso, tecnologias prontas para isso, né? Criação de interface de informação, que é você ter autorização de coleta de dados em ativos da empresa, site, apps e por aí vai. Né? Gerenciamento de identidade e acesso, que a gente chama, que é o famoso IAM, com autenticação, permissão, gestão de senha e criptografia, monitoria de fraudes, de phishing, rede social, robôs para fazer monitoramento de web e mobile da empresa. Então, assim, olha quantas formas, quantas tecnologias a gente tem, né? Inclusive teste de invasão que a gente faz no ambiente das empresas, né, para tentar fazer o hackeamento, para tentar fazer o famoso sequestro de dados da empresa, para poder fornecer para eles um relatório de vulnerabilidade. Então, aonde tecnicamente a sua empresa está vulnerável? A gente faz o teste de invasão branca que a gente fala, né, que é com sentido, eu vou tentar roubar os dados da sua empresa só para ver onde você está vulnerável. Então, é um outro tipo de tecnologia aplicada. Então, assim, só para encerrar aqui, que o meu tempo já se esgotou, o doutor Zingales falou, as empresas têm que ter 2 coisas em mente, né? 2 fatores de preocupação. As boas práticas e as ações preventivas e mitigatórias para o vazamento de dados, os eventuais incidentes, e também fica ênfase no sequestro e vazamento de dados, com atuações de hackers, entre outras situações. Então, esses são vários tipos de tecnologias que a gente vem colocando dentro da jornada de adequação para os nossos clientes no Brasil, e fico à disposição para eventuais perguntas de vocês. Muito obrigado. Obrigado, doutor Paulo. Olhando a sua apresentação, me parece que não somente que a Engineer tem todas as ferramentas necessárias para auxiliar as empresas a estar em compliance em relação à LGPD, mas como advogado de defesa da concorrência, eu estou começando a me preocupar bastante que a LGPD pode ser um fator de absoluto desequilíbrio no mercado, porque se as pequenas e médias empresas precisarem passar por todos esses processos, eu tenho algumas dúvidas se elas serão capazes de seguir todas essas etapas. Então, por isso que eu acho que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados tem que estar bastante alerta em relação à regulamentação da LGPD para evitar que a LGPD se torne uma barreira não à entrada, mas à permanência de pequenas e médias empresas no mercado. Bom, feitas as apresentações de todos, estão abertas as perguntas. Eu tenho aqui a Débora, vamos ver aqui. Ela fez 2 perguntas em uma. Ou melhor, em primeiro lugar, ela parabeniza pela organização do evento. E a pergunta dela seria, se as apresentações realizadas podem ser compartilhadas com o público. Sim, elas serão compartilhadas. O Eduardo Morelli, que é o organizador aqui pela Italcan, ele deve encaminhar um e-mail para vocês, onde vocês podem solicitar as apresentações e a Italcan repassa essas apresentações a vocês. Abertas as perguntas, eu gostaria, como a gente não tem aqui o canal aberto para todos através de voz, eu perguntaria se alguém da plateia ou da nossa audiência tem alguma pergunta a fazer. Se não tiver, eu tenho algumas para os nossos palestrantes e vou tentar sintetizar em uma ou 2 para cada um dos nossos palestrantes. Então, abertas. Posso, então, fazer aqui a primeira pergunta, então?
Diferentemente da gente ter começado pelo corpo jurídico, agora vamos começar as perguntas pelas empresas convidadas aqui. A minha primeira pergunta é para o Dr. Formica, referente a essa experiência que a TIM Itália já vem vivenciando ao longo de talvez uma década de discussão da GDPR na Europa e pelo menos há uns 2, 3 anos de implementação efetiva da política de GDPR europeia. E eu queria entender aqui, entender um pouco mais essa questão da dificuldade que a TIM Brasil está tendo para a implementação da LGPD, até em razão da falta de uma regulamentação mais densa por parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Perfeito, Formica, obrigado. por favor. Obrigado, Zingales. Come você falou, è un tema di cultura, un tema di un grande desafio. Adorei a palavra do Paolo di tropicalizzare, perché de fatto quello che precisa tropicalizzare. Telecom Italia, acho che também os convidados sabem di quanto claramente in Italia o ex-incumbent tiene claramente una forza, non credo di dire economica no paese. E in questo sentito, a mio ver, Telecom Italia non è solamente una best practice, una referenza nel mercato d'Italia, è di fatto una referenza in Europa mesmo. E quero collocare alcun numero, no? No nostro programma di privacidade, nesse tivemos claramente una grande sorte di poter ter spunto da Telecom Italia. Stiamo parlando di documentos normativo, che sono esattamente quella parte di governance che precisa, che per la gente claramente foi, entre aspas, bastante simple pegare input da Italia. Stiamo parlando di algo parecido con 25 documenti normativi dentro da impresa che intende gerenziare una logica end-to-end o tema da privacidad in Italia, no Brasile. Non è solamente scrivere una politica, ma claramente montare processo, sistema che claramente si possono fare con quella politica. E tutto isso in assenza di autoridade. Allora, io non ter autoridade come DPO da TIM, posso dire, ok, também non va a chegare a multa da autoridade o va a chegare solamente in agosto, porém, in questo momento falta autoridade no sentido di ser o ente neutro che possa dar parecer, linha guia. Os advogados sabem, mais do 65% da articolo da lei tem a palavra autoridade dentro o testo da lei. Questo che significa claramente? Che essas imprese, a grande e a pequena, precisano di ter alcun tipo di direzionamento. Non quero usare la palavra di consultoria perché l'autorità tem che essere autonoma. Porém, un parecer na autoridade, assim come usa o garante in Italia o também na Europa, collocare linha guida no site da futura autoridade è un patrimonio per qualche impresa ed è un patrimonio também para o diritto do titolare. Falei che nós abrimos os canais do DPO, recebemos un centinaio de pedidos, porém, oggettivamente, solamente meno del 10% tiene a ver con tema di privacidad. È una cultura che precisa tanto na impresa, no funzionario dessa impresa e também claramente no titolare no sentito do cidadão. Porém, claramente, intendendo grande sforzo, intendendo quale va a essere il nostro grande desafio, dall'altro lato, temos a sorte di ter una referenza forte, assim come nell'engineering, da impresa presente no mercato brasileiro con una grande ispirazione no mercato italiano. Perfeito, doutor Formica. Muito obrigado aí por esses esclarecimentos. Agora, aproveitando, vou já emendar uma pergunta para o Paulo em cima do meu comentário inicial. Paulo,
uma preocupação que eu tenho eu acho que as grandes empresas, principalmente aquelas estrangeiras, estão mais do que preparadas para atuar e se defender, entre aspas, de eventuais ações relacionadas à proteção de dados. E as pequenas e médias? O que essas pequenas e médias podem fazer nesse momento para se precaver e para se adaptar à LGPD? E aí, do ponto de vista mais operacional e prático, né? Por favor. Perfeito, Zengales. Que eu acho que, assim, cada tipo de negócio lida com um tipo de dado ou faz uso do dados para um fim específico. Ou não faz uso do dado para nada, né? Porque muita gente não faz uso do dado para nada. Então, pode ter um tipo diferente de cliente, de fornecedor, pode ter um parque tecnológico e aplicações envolvidas de tamanhos totalmente diferentes, né? Então, o que eu digo normalmente aqui dentro da Engineering, né, a gente não atua só com as grandes empresas, a gente atua com pequenas e médias também, né? Então, quando eu falo ali do meu guia orientador, ali é o que a gente orienta como boas práticas para todas as organizações seguirem. Todas precisam seguir todas as etapas? Não. Mas o tamanho do projeto, o tamanho do programa de adequação é igual? Também não é. Então, por mais que eu siga todas as etapas, né, uma empresa pequena vai ter um tempo muito mais rápido, muito mais ágil de adaptação dentro do programa do que uma empresa complexa. Tentando exemplificar, tá, Zengales? Um comércio de rua, que pode ter aí 5 funcionários, né? Um sistema, aquele sisteminha de TEF, de emissão de cupom fiscal, um RP básico para gerar contabilidade, praticamente não tem nada de cliente, né? Um comércio de rua, um bar, uma padaria, igual a gente disse. Tem 2 sistemas envolvidos, né? Então, nesse exemplo, a gente pode falar que o maior risco do negócio talvez não esteja só no ciclo de vida de dados de RH, porque eles não têm nem dados de cliente. Então, eu tenho um ciclo de vida, né? Eu tenho só dentro de um processo de recursos humanos. Olha, por mais que eu passe por todas as etapas do programa orientativo, olha como é rápido eu entender. O tamanho da minha adequação é mínima, né? Totalmente diferente do que a gente viu falar do Piero, por exemplo, na TIM, né? Que tem aí 50 milhões de clientes, parque tecnológico enorme, milhares, centenas, talvez milhares de aplicações. Então, assim, o guia orientativo, ele serve para qualquer tamanho de empresa. O recheio dele é que vai fazer o projeto, a adequação ser muito mais rápido ou não. Perfeito. Então, na realidade, o que você está dizendo é que a Engineering está preparada para atender desde da gigante TIM até uma padaria de bairro, e aí, de acordo com o negócio, fica sendo mais fácil ou mais complexo a implementação da LGPD. Perfeito, Zengales, é isso. Perfeito. Bom, acho que a nossa plateia aqui não tem ainda perguntas, estamos abertos, repito. Vou fazer agora uma pergunta aqui para o nosso Dr. Levi. Dr. Levi, uma dúvida também, uma inquietação que eu tenho aí, repito, eu acho que o problema da Autoridade Nacional de Proteção de Dados ainda não ter iniciado as suas atividades, eu acredito que isso está gerando um certo desconforto, tanto para as empresas como para os advogados que militam aí na área de LGPD. Eu queria entender um pouquinho mais, dentro da advocacia e dentro dessa consultoria de LGPD, como vocês estão agindo em razão da falta de regulamentação da autoridade. Em outras palavras, vocês estão usando muito da experiência europeia com o GDPR para orientar os seus clientes, ou vocês estão tentando tatear e tentando descobrir como a autoridade vai regulamentar vários dispositivos na lei, como o Piero informou aí, 65% da norma está lá. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai regulamentar ou vai fazer alguma coisa. Por favor, passe um pouquinho dessa experiência para nós aqui. Mas eu tenho 15 minutos ou não? Não, você tem 3 minutos. Então, a pergunta é muito interessante, né? Porque nós, como advogados, e é sempre importante lembrar a todos
que esse é um trabalho multidisciplinar, né? Então, não envolve só o trabalho do advogado e também não envolve só o trabalho da parte técnica ou do software, né? Como o próprio Paulo falou. Então, assim, a gente faz trabalho sempre em conjunto. E a gente esbarra nessa questão também dessas empresas menores, né? Que às vezes não conseguem pagar um valor relativamente alto para fazer uma implementação técnica de uma forma bem organizada, com um data map, um plano de ações, né? Vocês devem ter percebido que o sistema ele é um pouco mais ele é robusto, né? Podem ver a TIM, claro, a TIM é gigantesca, né? Não dá para você pode tomar como exemplo que a TIM faz, né? Em grandes empresas e tal, mas o que eu sempre aconselho, o que eu venho aconselhando, que envolve a parte jurídica, eu tento ser o mais legalista possível. Então, o que está na lei, eu sempre aconselho que a empresa, por exemplo, a questão do DPO, né? Essa questão é uma questão que eu sempre trago como exemplo. A lei ela traz, como eu já falei, uma previsão de que a Agência Nacional vai regular quais são as empresas que deverão obrigatoriamente possuir um DPO, um encarregado de dados, né? A lei brasileira chama o DPO de encarregado de dados. Ela fala, a autoridade nacional vai regular isso aí, quem precisa ou não. Quem precisa com base no tamanho, com base no faturamento, com base na quantidade de dados tratados, se são tratados, se são os dados sensíveis ou não, enfim, isso a gente não sabe como ela vai enxergar. Então, o que eu aconselho? Que tenha um cara chamado encarregado de dados. Então, por mais que ele não seja propriamente um encarregado de dados, que ele não... Isso em empresas pequenas, menores, né? Eu aconselho, você tem que ter uma pessoa lá com um canal de comunicação onde os usuários entrarão em contato com essa pessoa e essa pessoa dentro da organização da empresa, ela vai fazer o quê? Vai girar essa informação e vai tentar solucionar, a lei fala imediatamente, né? Em contraposição aí, né, do GDPR, da lei europeia que fala normalmente 72 horas, a lei brasileira fala imediatamente. A outra questão que a gente também não sabe, o que seria esse imediatamente, que precisa da autoridade nacional. Então, essa empresa, ela deverá... Como ela vai gerir isso internamente, né? Então, eu aconselho que tenha um canal de comunicação em todas as situações, que tenha alguém nomeado como encarregado de dados, inicialmente, e que eu aconselho que seja feito sempre um data mapping, né, que a pessoa se conscientize que ela tem que tratar, que ela tem que tomar cuidado com esses dados. A primeira dificuldade é essa, a conscientização, né? É bem verdade que a gente já tem, como o próprio Piero falou, na Itália, a gente teve a diretiva de 94, que foi revogada agora pelo GDPR, né? Lá eles já estão muito mais maduros com relação a isso, mas nós também temos no nosso ordenamento questões protegendo a privacidade e a intimidade. É que a lei ela veio para estabelecer um porto seguro para o que a empresa deve fazer. Então, eu aconselho que seja feito um data mapping, que você registre que você fez um data mapping, que você está fazendo um data mapping, que você faça um relatório de dados. Por mais que você não consiga contratar uma grande empresa para ajudar nisso, você tem que demonstrar nesse momento que você está preocupado com isso. Essa é a grande questão de você trabalhar em uma situação que você não tem esse órgão regulador ainda. Você tem que ter provas, tem que ter registro de que você está preocupado com isso. Então, faça um data mapping, tente entender, desenhe, né, um fluxograma de dado, como é que esse dado entra, como é que esse dado é armazenado, como é que esse dado, onde ele fica, qual a finalidade desse dado, faça um desenho para que se você, o judiciário pedir isso para você nesse momento, se o PROCON ou quem quer que seja pedir isso, você tenha isso para demonstrar. Faça uma palestra com seus funcionários, não precisa fazer um treinamento, um curso inteiro,
mas faça uma palestra de conscientização com seus funcionários, né? Olha, explique o que são dados pessoais, explique o cuidado que tem que ter, política de mesa limpa, não vai no banheiro e deixa a tela do computador ligado se você trata dado. Então, assim, o meu conselho hoje nessa situação, além de fazer toda essa adequação que a gente entra para fazer também sempre com um parceiro, né, deixar o máximo de registro possível que você está preocupado com isso, né? Então, esse é o meu conselho que eu dou. Perfeito, doutor Levi, muito obrigado. Temos duas perguntas aqui da nossa audiência, uma do Josimar de Quadros e outra do Pedro Pereira. Eu vou tentar englobar as duas em uma só. Para o doutor Douglas, acho que a primeira pergunta está associada à relação da LGPD com a defesa do consumidor, né? E que a gente já pode também engatilhar a pergunta do Pedro, e que seria no sentido de como o Poder Judiciário, e aí a gente está falando hoje do Poder Judiciário porque a autoridade ainda não iniciou as atividades, como o Poder Judiciário deve estar decidindo, né, pensando na responsabilidade objetiva ou independentemente de culpa que o senhor citou na sua palestra, como o Poder Judiciário vai lidar com essa relação LGPD ou tende a lidar com essa relação LGPD e defesa do consumidor. E aí seria o que as empresas poderiam fazer para evitar as ações de indenização, por exemplo, ou a condenação em ações de indenização. Acho que essa é a primeira pergunta aí, acho que do Josimar, e aí focado um pouco mais no e-commerce, mas acho que podemos ampliar para todos os ramos, né? E no caso do Pedro também, excelente pergunta, seria o seguinte, eu como consumidor, eu posso me negar a dar informações sensíveis para a empresa e mesmo assim exigir da empresa a prestação dos serviços que ela está fornecendo aí no mercado, sem esses dados sensíveis, entre aspas? Doutor Douglas, por favor. Perfeito, Zingares. Uma pergunta muito importante para as empresas, né? Para a previsibilidade. Eu vou começar pela última pergunta, sobre o consumidor, né? Existe um princípio na LGPD que norteia a sua aplicação, que é o princípio da necessidade, né? Ou seja, os dados que serão tratados de cada titular só devem ser tratados à medida que forem estritamente necessários para o cumprimento de alguma finalidade, né? Então, se não existe uma finalidade específica necessária para esses dados que estão sendo pedidos por uma empresa, por exemplo, para algum titular de dados, com certeza, esse titular de dados, ou mesmo o consumidor, ele não só pode, como deve exercer o seu direito de se negar a fornecer dados que, por exemplo, não sejam necessários para finalidade específica, obviamente observando, depois de ter tido conhecimento dos termos de uso, né, das políticas de compliance, de todas as cláusulas contratuais que regem a relação entre as partes, daí a necessidade de as empresas terem esses tipos de instrumentos, né, de documentos, para que as relações sejam feitas de maneiras as claras, né? E quanto à primeira pergunta sobre direito do consumidor e como as empresas podem se precaver em relação a essa responsabilidade objetiva relacionada ao direito do consumidor e o que se espera do Poder Judiciário, já temos alguns poucos indicativos do que o Judiciário tem feito em uma ou outra decisão, como o caso da empresa no ramo imobiliário, que foi penalizada por irresponsabilidade, sem supostamente ter culpa, né, por conta de um compartilhamento indevido. Nessa sentença, houve uma testemunha da empresa que atestou que poderia ser o caso de um dos corretores da empresa imobiliária ter tido acesso a algum dado pessoal e ter compartilhado com outras empresas para que esse consumidor tenha recebido essas mensagens indevidas de fornecedores de imóveis, etc. Então, como existe esse tipo de responsabilidade de culpa, de responsabilidade objetiva, ou seja, independentemente de culpa, há que se ter também a preocupação com terceiros, né? Como até bem informado na belíssima apresentação do Piero Formica, sobre também a necessidade não apenas de adequação interna com a equipe interna da empresa, né? Mas também com parceiros externos, né?
Então, daí a necessidade de preocupação com instrumentos contratuais efetivos para responsabilizar e também para informar todos os terceiros que, de algum modo, tenham acesso, até mesmo potencial, a dados, principalmente, mas não apenas, sensíveis de titulares de dados pessoais, e também, muito importante, que haja sistemas, tanto administrativos internos, né, como de tecnologia da informação, como bem falado pelo Paulo França, para que isso seja devidamente monitorado, né? Então, por exemplo, nesse caso do corretor, se de fato houve algum vazamento de dados por alguma atividade do corretor, que haja, por exemplo, acesso aos dados dos usuários só em ambiente interno, dentro da empresa imobiliária, que haja, por exemplo, câmeras que monitorem, por exemplo, o que é feito pelos corretores. São alguns exemplos, né? Então, daí a necessidade de se aliar monitoramento e cláusulas que garantam algum tipo de prevenção da empresa em relação a terceiros, e também sistemas efetivos não apenas de TI, mas também administrativos, né? Eu ouvi numa palestra esses dias um caso ocorrido nos Estados Unidos, em que, na Europa, né? Em que uma pessoa, ela foi ao médico, né? E seus dados de prontuário ficaram na mesa de uma das secretárias. E a pessoa retornou no outro dia e eles ainda estavam lá, e podia ser visto por qualquer pessoa do público, e houve uma condenação, né? Então, a preocupação não é apenas por dados pessoais armazenados digitalmente, é uma preocupação também de dados físicos, né? A LGPD ela é muito clara que são protegidos tratamentos de dados pessoais, inclusive nos meios físicos, mas não apenas, né? Então, é necessário uma gestão tanto de dados meios digitais como em outros meios, né? Daí a necessidade de monitoramento de terceiros e sistemas administrativos digitais que estejam aptos a esse tipo de monitoramento e responsabilização. Perfeito, Dr. Douglas. Eu queria verificar se, com respeito ao nosso horário, eu queria verificar se alguém mais da nossa audiência tem alguma dúvida. E se não houver nenhuma dúvida ou pergunta, eu encerro o nosso webinar por respeito aí ao horário aí de todos. Nenhuma outra pergunta ou dúvida? Bom, novamente agradeço ao Dr. Levi, Dr. Douglas, Dr. Formica, Dr. Paulo, pelas brilhantes explicações, por esse debate aí bastante enriquecedor aí, ainda que a gente ainda esteja pairando algumas dúvidas sobre como implementar corretamente, dada a falta de maior regulamentação, que esperamos venha rápida e urgentemente em breve aí essa regulamentação. Gostaria também não somente de agradecer aos palestrantes, como principalmente a nossa audiência, que sempre enriquece aí os nossos webinars aí da Italcam. Também agradeço aí ao núcleo temático de direito digital do COJUR, coordenado aí pelo Dr. Levi, e peço a todos que tanto o grupo temático direito digital como outros grupos do COJUR estão abertos aí à participação de todos os associados da Italcam. Se quiserem nos acompanhar os trabalhos, por favor, encaminhem e-mails para a Italcam, que eles vão incorporá-los a esses núcleos. E, novamente, sigam a Italcam e que nós estamos aqui abertos para sugestões de novos temas e para passar para as empresas brasileiras e italianas e a toda a comunidade aí ítalo-brasiliana informações e auxílios aí em termos de mercado, em termos de comércio, em termos de aspectos jurídicos. Bom, agradecendo então a todos novamente, encerro aqui o nosso webinar. Uma boa tarde e início de noite a todos aí.